Eu morri, ou quase isso. Meu nome é Francisco, tenho 47 anos e há cerca de 3 meses tive uma parada cardiorrespiratória. Meu coração ficou parado por exatamente 4 minutos e 37 segundos. O socorrista estava na 4ª tentativa de reanimação com um desfibrilador quando meu coração finalmente voltou a bater. Por pouco me safei da morte, ou é o que eu pensava. Eu sempre fui meio cético quanto a espiritualidades e experiências extracorpóreas, até esse fatídico dia. No meio tempo de suspensão entre vida e morte, eu pude ver meu próprio corpo inanimado, os socorristas prestando atendimento e minha mulher e filho chorando a alguns metros da ambulância. Mesmo nessa situação desesperadora, eu sentia paz e compelido a ir a algum lugar além do meu entendimento, até que fui violentamente restituído ao meu corpo. Desde aquele dia, eu me senti estranho. Não sei explicar bem. Sabe aquela sensação de quando você acorda e demora alguns instantes para sua consciência se dar conta da realidade? É quase isso. Me sinto sempre fora do ar, como se estivesse sonhando. Também com o tempo, comecei a sentir alguns arrepios e maus presságios, como se sentisse alguma energia ruim se aproximando. Tentei ignorar, mas a sensação não passava. Foi aí que minha visão começou a sofrer algumas distorções. Primeiro eram só borrões que começaram a tomar forma, viraram silhuetas e por fim, espíritos. Custei a acreditar no que estava diante dos meus olhos, mas era isso mesmo. Pessoas translúcidas vagando a esmo como se fossem zumbis. No começo, achei que eles iam e vinham de maneira totalmente aleatória, mas aí percebi que alguns espíritos sempre iam aos mesmos lugares, como ambiente de trabalho, casas, parques ou qualquer outro lugar, e se comportavam feito vivos ou algo parecido a isso. Pesquisei bastante sobre espíritos e descobri que eles não sabiam que estavam mortos ou que não queriam sair do mundo dos vivos por algum motivo pessoal. Então ficavam nesse plano intermediário entre a nossa realidade e o além. Também percebi que quando eu ficava muito tempo no mesmo lugar, esses espíritos me rodeavam como se eu fosse uma espécie de catalisador espiritual. Senti então necessidade de aprender algumas simpatias e orações para auxiliar essas pobres almas a encontrarem seu caminho de descanso final. A maioria ia sem muitas dificuldades, essas sendo pessoas boas que só necessitavam de uma palavra amiga. Mas nem todas eram assim. Descobri por fim a fonte dos meus maus presságios e arrepios. Entre os espíritos também havia pessoas ruins que simplesmente se recusavam a ir embora. Elas se comportavam de maneira diferente, como se fossem predadores. Percebi que eles estavam sempre presentes quando algo ruim acontecia, discórdias, confusões, acidentes, agressões. Eles ficavam ali, ao lado, como se fossem uma espécie de parasita se alimentando não sei do que. Acho que até influenciavam o mal de alguma maneira. Entendi logo que aquelas almas não queriam ser ajudadas e que eu nada poderia fazer. Então eu sempre saía de perto quando qualquer um desses espíritos se fazia presente. E isso deu certo até um dia que eu voltava do trabalho e vi a coisa mais horrenda da minha vida. Uma mulher desfigurada, com a carne podre e coberta de feridas. Ela tinha uma aura de morte e um olhar sanguinário, perverso e ao mesmo tempo triste e melancólico. Ela estava deitada por cima do corpo recém-baleado de um assaltante. Ela olhava fixamente em seus olhos, como se esperasse algo. Eu não conseguia parar de olhar. Parecia que estava sendo tragado por aquela energia maligna. Quando o pior aconteceu, nossos olhares se cruzaram. Nunca havia acontecido antes, mas o espírito se deu conta que eu o via. Eu tenho certeza. Foi só um segundo, mas já foi suficiente. Eu desviei o olhar e saí em disparada. Não consegui dormir aquela noite. Aquela imagem repugnante não saía da minha mente. No outro dia tentei esquecer, levantei e segui minha rotina normal. Até que pouco antes de eu abrir a porta de casa, eu senti aquela mesma sensação mortífera de antes. Eu abri a porta olhando para baixo e virei instantaneamente para o carro.
mas percebi uma silhueta familiar. Estava bem do outro lado da rua. Vi só com o periférico dos olhos, mas eu tinha certeza. Meu Deus, ela me seguiu até em casa! Pensei na hora. Saí em disparada, evitando a qualquer custo olhar diretamente para ela. Cheguei ao trabalho, mas não deu meia hora e senti a presença novamente. Ela estava vagando no prédio da empresa à minha procura. Daí começou o meu inferno. Ela me seguia aonde quer que eu fosse, ficando cada vez mais próxima. Chegou o ponto que eu não conseguia ficar sem a presença dela. Imagine você, sempre no mesmo cômodo de um ser maligno que está à sua espreita fixamente. Eu fazia de tudo para ignorá-la e afastá-la através de simpatias e orações. Cheguei inclusive, não me orgulho de dizer isso, mas fui até uma UTI perto de pacientes em estado terminal para ver se ela me deixava em paz e fosse perseguir qualquer outra pessoa. Mas nada adiantou, ela queria somente a mim. E é claro que a presença constante desse ser demoníaco no meu encalço iria ter suas consequências. O clima ao meu redor estava sempre denso e pesado. Nenhuma planta resistia muito quando eu estava, simplesmente murchavam de uma hora para outra. Cachorros rosnavam quando eu passava na rua. E por fim, as pessoas começaram a se afastar de mim. Inventavam qualquer pretexto, mas eu sabia o porquê. Sentiam aquela presença mórbida e terrível que eu estava amaldiçoado desde que olhei. Chegou ao ponto que perdi meu emprego, minha esposa pediu o divórcio e meus filhos se afastaram completamente. Ninguém conseguia ficar perto de mim. E aqui estou agora, contando minha história num fórum de internet. Ela está aqui do meu lado. Chegou ao ponto que se aproximou até ficarmos com apenas centímetros de distância. Eu sei o que ela quer. Quer que eu olhe no fundo dos olhos dela apenas mais uma vez. Não sei o que vai acontecer se eu olhar. Estou morrendo de medo. Alguém me ajude, por favor.